Graças a Deus! Que bom, queridos irmãos! Estou de volta. Hoje, o sexto dia do nosso propósito dos 21 dias de oração e jejum de Daniel. A você que está comigo nessa corrente de oração, nesse propósito, a gente vai até o dia 28. Você pode dizer, poxa, pastor, eu queria tanto participar, mas fiquei sabendo depois. Eu posso? Pode. Não vai dar os 21 dias, mas você pode fazer 7, 9, 14, enfim. Você pode se estender e ficar então com a gente até o dia 28. Jejuando a partir das 0 hora da meia-noite. Agora a gente começa o nosso propósito meia-noite e vai até o meio-dia. Se você não puder, jejuar até meio-dia, até 10, 11, até a hora que der para você. Comece agora, meia-noite. Consagre a sua vida. Pai, eu estou começando o jejum agora. E aí você fica sem se alimentar de qualquer tipo de alimento líquido ou sólido. E aí, antes de você se alimentar no dia seguinte, você entrega o seu jejum a Deus. Mas é interessante, preste atenção. Antes de se alimentar, você precisa entregar o jejum orando. E no período do jejum, mesmo que você esteja no trabalho, fique em espírito de oração. Se puder, ore, leia a Bíblia, recite versículos da Bíblia, porque o jejum ele precisa ser espiritual. Se não tiver leitura da Bíblia, oração, ele vira um jejum intermitente, vira uma dieta. E não é essa a proposta. A proposta não é dieta, não é jejum intermitente, é um jejum espiritual. Você deixa de se alimentar e sacrifica o seu corpo em um propósito. Em outra oportunidade eu dou um estudo sobre isso. A Bíblia fala de capa a capa sobre a força do jejum. É uma força muito grande. O próprio Jesus disse que há castas de demônio que só saem com jejum e oração. Tá bom? Nós precisamos, queridos, depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Quando a gente vê lá o texto de 2 Coríntios 12, verso 7, quando diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha, tá vendo? Paulo, quem foi Paulo? Um dos maiores teólogos do Novo Testamento, da igreja neotestamentária. Ele escreveu um texto do Novo Testamento e teve revelações tremendas. E ele disse que, para não me exaltar pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Isso aqui é para ele entender que o espinho na carne, isso serve para mim e para você, viu? O espinho na carne nos leva a depender de Deus. Porque as lutas que enfrentamos durante a vida são como espinhos. E enquanto estivermos nessa terra, querido, teremos que lidar com eles, com esses espinhos, com essas lutas. E às vezes nos ferimos por conta própria. E às vezes Deus permite sermos feridos para quê? Para nos trazer disciplina. E enquanto estivermos aqui nessa terra, precisamos disso para sermos moldados. Aí agora você pode se perguntar, se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nos machuquemos com esses espinhos? Parece estranho, né? Por que permite que sintamos dor? Queridos, a verdade é que Deus prefere nos ver triste por perto dele, do que, de certa forma, sorridente, mas longe da sua presença. Ele não quer te perder, ele é pai, pai não quer perder o seu filho. O pecado também é como espinho para a humanidade. Veja, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Gênesis 3, 17, 18. Porém, queridos, eu tenho uma boa notícia. Porém, Jesus levou esses espinhos consigo na cruz, para que pudéssemos receber o perdão de Deus.
Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus. Mateus 27, 28, 29. Ele levou. Ele se fez maldito naquele madeiro sem ser para levar esses nossos espinhos. O que mais eu aprendo aqui? Que a oração nos leva a depender de Deus, sabia? Quando você ora, você está dizendo: eu não dou conta sozinho, eu estou aqui prostrado nos teus pés, porque eu sozinho não dou conta. Então eu oro, porque eu dependo de ti, Deus. Eu conto com a tua ajuda. A oração nos leva a depender de Deus. Ele diz assim no texto, Paulo, 2 Coríntios 12, 8. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Eu tirasse o que? Esse espinho, esse sofrimento, essa agonia. Já pensou Paulo com todo conhecimento, revelação, sabedoria? Se ele não tivesse esse espinho na carne, quem suportaria Paulo com arrogância, com prepotência? Aí Deus disse: filho, você está dotado de dons e talentos, recebeu revelações divinas, você é o cara, mas para você não empinar o nariz e depender de mim, vou permitir um certo espinho na sua carne. É isso, simples assim. Deus respondeu à oração de Paulo? Sim, ele respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Só que às vezes ele responde com sim e às vezes ele responde com não. E mesmo que ele diga um não, isso também quer dizer sim, porque ele está nos preservando, pois o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, para os filhos dele. Ele se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Lucas 22, 41. Jesus tentou que passasse dele um cálice, numa hora difícil, em um momento de espinho também dele. Mas a vontade do Pai era que ele enfrentasse aquela cruz. Fazia parte do plano da salvação. Que é bom saber que a vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu por um breve momento, mas ressuscitou, e ao terceiro dia ele nos trouxe o perdão, a cura, a libertação e a salvação. E isso que ele só foi possível porque ele dependeu do Pai. E todos os momentos, em todo instante, assim como Jesus, devemos estar dispostos a ouvir e aceitar qualquer resposta. Eu já oro para dizer: viver na graça nos leva a depender de Deus. Dependa mais do Senhor. Pare de confiar no seu network. Pare de confiar no seu braço forte, nas suas amizades, nas suas influências. Vamos orar comigo agora? Pai, eu oro a Ti agora. Eu entro na Tua presença. Eu oro com os Teus filhos agora porque dependemos de Ti. Nós estamos no nosso propósito dos 21 dias de Daniel, de jejum e oração. E eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que as nossas preces, as nossas orações serão respondidas. Eu tenho certeza que o clamor desse pai, o clamor dessa mãe chegará a Ti. Nós não voltaremos em hipótese alguma de mãos vazias. O Senhor nunca despediu ninguém com as mãos vazias. Todos que se achegaram a Ti, de alguma forma foram respondidos. O Senhor só dispensou aquela multidão depois que saciou a fome deles, dando pão e saciando aquela fome. Quantos que oram comigo, que estão nesse propósito do jejum de Daniel, que precisam de um milagre, de uma intervenção divina, eu mesmo sou um deles. Sabe por que eu estou nessa oração, nesse jejum? Porque eu sou 100% dependente de Ti. Se o Senhor tirar a sua mão de sobre mim, eu não prevalecerei. O inimigo irá me devorar, me destruir.
A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Eu te louvo por isso, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos preservado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quantas vezes o inimigo já lutou, já investiu, já pelejou. Como diz aquele corinho, mas não resistiu. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Eu quero consagrar a semana dos teus filhos, que seja uma semana poderosa em ti, marcada de livramento. Nós estamos hoje no 6º dia do nosso propósito, do jejum de Daniel. Começamos o nosso jejum agora. Iremos até o meio-dia desse novo dia, dessa segunda-feira. Obrigado, Senhor. Nos fortalece.